Olá, gente. Bem-vindos a todos e a todas para a nossa aula de hoje. Nós estamos hoje com a nossa quinta aula sobre técnicas em negociação e vamos, então, compartilhar com vocês e procurar construir um espaço de diálogo, digamos assim, um diálogo, pelo menos um diálogo imaginário, em que eu, procurando estar no lugar de vocês, eu buscarei levantar questões sobre esse mundo extraordinário que é o mundo dos estudos a respeito de como construir boas negociações. Né? Então, vamos verificar as técnicas que a Universidade de Harvard desenvolveu a partir, já desde os anos 50 do século passado, quando havia uma preocupação enorme com a possibilidade de uma guerra mundial, mas os maiores esforços foram feitos por vários cientistas e governos no sentido de se desenvolverem habilidades, competências, técnicas para lidar com negociadores difíceis. Vivia-se em plena Guerra Fria, o bloco oriental, o bloco soviético e chinês contra o bloco ocidental da Europa Ocidental, Estados Unidos, etc. Esses blocos estavam em confronto em função das diferenças ideológicas bastante acentuadas de modelos que queriam se impor excluindo o outro, ou seja, se impor mediante a destruição, a derrota do outro modelo. Quando você vive no mundo uma situação dessas, em que um determinado modelo acha que para sobreviver e para avançar precisa destruir o outro, então nós estamos aí numa realidade maniqueísta em que o risco da violência se torna manifesto. E numa situação dessas, todos os blocos, todos os setores procuraram estudar modos de evitar que essa guerra fosse declarada, fosse deflagrada, e para isto os estudos, as pesquisas foram desenvolvidas sobre como desenvolver habilidades e competências nesse sentido. O que foi que se desenvolveu na Universidade de Harvard? E aí se juntaram antropólogos, sociólogos, teóricos da teoria de sistemas, né, psicólogos, juristas, em suma, historiadores, em suma, um número enorme de grandes nomes com sua interdisciplinaridade, que se reuniram durante anos e continuam se reunindo, porque o desenvolvimento dessas técnicas é uma realidade permanente, uma realidade constante, que vai se ajustando e se aprimorando de tempo em tempo. Eles começaram com a questão de como separar as pessoas do problema, ou seja, é importante na negociação desenvolver esta técnica, separar as pessoas do problema. Ou seja, as pessoas devem ser examinadas enquanto pessoas e o problema deve ser visto e estudado enquanto uma questão única, comum. O que isso significa? Significa que nós devemos ser gentis com as pessoas e rigorosos com os problemas. Gentis com as pessoas, o que isso nos indica? O que se aprende a partir deste conceito? Que nós não devemos atacar as pessoas e nem devemos nos deixar ser atacados pelas pessoas. Ou seja, as ofensas, as grosserias que recebermos, precisamos aprender a validar, a não levar em conta, a tirar por menos, a reformular, a trabalhar de um outro modo. E nós, quando estivermos nos estudos sobre os vários modelos de mediação e sobre comunicação na mediação, nós exploraremos mais fortemente esta questão de lidar com as pessoas sem confundir o lidar com a questão. Ainda em relação às pessoas, imagine que você está numa negociação e alguém lhe chama de mentiroso, ou alguém lhe chama de tratante, ou alguém afirma que você está querendo fazê-lo de bobo, ou que você defende interesses insustentáveis,
ou que você não tem moral para afirmar essas coisas, são afirmações fortes, duras, que um mau negociador reagiria a partir de uma atitude reativa, portanto, mas o bom negociador, ele é proativo. Ele não confunde as pessoas com o problema. A outra parte está confundindo, porque a outra parte é uma negociadora difícil. A outra parte tem posições duras, posições cristalizadas, e você está querendo ter uma postura flexível para validar esses sentimentos que levam aquela outra parte a lhe atacar nesse nível, e com isto reformular e utilizar as técnicas necessárias a uma boa relação entre as pessoas que estão ali naquela negociação. Então, separar as pessoas do problema. As pessoas não são o problema. As pessoas, elas existem pelos seus próprios méritos. E elas estão ali para buscar uma solução para o problema. E, portanto, é importante que se veja o problema como um problema único. Essa é a questão em relação ao problema. Então, ser rigoroso quanto ao problema significa você perceber que o problema é um problema de todos. Não é o seu problema contra o problema da outra parte. É um problema, uma questão comum que se deve procurar trabalhar em comum. Então, isso é de uma importância grande. Portanto, separar as pessoas do problema significa que você vai tratar as pessoas pela dignidade que as pessoas trazem em si próprias, e tratar a questão, o problema, pelas suas próprias características, pelos seus próprios méritos. Então, essa separação vai viabilizar que a negociação possa migrar de uma maneira mais adequada de uma discussão baseada em posições para uma discussão baseada em interesses. E esta é a segunda técnica que nós vamos comentar a partir de agora. O que é uma negociação baseada em interesses? Uma negociação baseada em interesses é aquela em que nós nos concentramos nos interesses e não nas posições. Nós vimos que as pessoas tendem a assumir, inicialmente, numa negociação, uma postura centrada em sua posição. Uma posição do tipo ganha-perde. Você está ali centrado na sua posição hermética, no pressuposto de que você precisa ganhar e derrotar o outro lado. Então, uma das técnicas de negociação contemporânea, diferentemente da antiga barganha posicional que já comentamos na aula anterior, é exatamente concentrar nos interesses. O que significa concentrar nos interesses? O que significa essa preocupação, essa atitude de estar voltado para os interesses e não nas posições? É que os interesses pressupõem a existência de interesses comuns, embora também existam ali os interesses contraditórios. Mas havendo interesses contraditórios entre pessoas, organizações ou países, é porque também existem interesses comuns. Exatamente porque existem interesses comuns e contraditórios, é que essas pessoas estão em conflito manifesto, em confronto, em disputa. Portanto, vamos identificar o que seriam interesses. O que são, portanto, os interesses? Como reconhecer os interesses? Como concentrar-se nos interesses? Eu sugiro, então, que nós observemos o slide seguinte, que faz referência ao fato de que os interesses são necessidades humanas básicas,
básicas, fundamentais, e que essas necessidades humanas básicas são absolutamente centrais para que se possa encontrar caminhos, alternativas de avanço naquela negociação. Então, observemos isto. O que seriam necessidades humanas fundamentais? Aqui em nosso slide, nós chamamos a atenção para as necessidades que têm a ver com segurança. Vocês imaginam o que é a segurança na vida de cada um de nós e das nossas organizações, das nossas nações? Vocês percebem que esta segurança é um dos valores mais básicos em qualquer sociedade, em qualquer época, e que é exatamente essa insegurança um dos fatores maiores de se deflagrar guerras, perseguições, crimes. Já perceberam que a segurança, aquilo que leva as pessoas, muitas vezes, a fugir, a se omitir, a sair da cena? A segurança, aquilo que pode propiciar o sentimento de dignidade. Então, a segurança é uma necessidade muito básica. É observar também o bem-estar econômico. O bem-estar econômico que está, de fato, associado também à segurança. Esse bem-estar econômico, na realidade, é um aspecto que precisa ser considerado, porque ele é uma decorrência da própria segurança. Quando você não está numa situação de bem-estar econômico, você vai se tornando inseguro. E você vai perdendo outras características que são fundamentais, outras necessidades que são fundamentais a que você efetivamente possa se situar de uma maneira adequada num determinado ambiente, numa determinada negociação. Portanto, é fundamental que nós fiquemos atentos para essas variáveis. Como, por exemplo, o sentimento de pertença. Vocês já perceberam como esse sentimento de pertença é importante em qualquer ambiente, em qualquer convivência? Se você não se sente integrante daquele grupo, se você não se sente parte daquela comunidade, você está efetivamente, absolutamente vulnerável. E é importante que o negociador perceba isto. Perceba a necessidade da outra parte. Se a outra parte estiver se sentindo vulnerável, se estiver se sentindo, digamos assim, desconectado daquele ambiente, e, portanto, não estiver se sentindo reconhecido, se não houver essa possibilidade de se sentir reconhecido, se a outra parte não se sente reconhecida, como nós vamos contar com a colaboração da outra parte? Daí porque ser gentil com as pessoas não é apenas uma questão de boa educação, é também uma habilidade que tem a ver com a inteligência emocional, é uma habilidade comunicativa capaz de produzir efeitos sobre o comportamento do outro. Porque qualquer outro que estiver com você, se não se sentir bem ali em sua presença, se não houver esse sentimento de pertença, eu estou no lugar onde eu devo estar e me sinto bem aqui, e se não houver esse reconhecimento, o reconhecimento ao outro, por mais que o outro atue de maneira inadequada, sempre reconhecer, e especialmente reconhecer o que
possa significar algum avanço no sentido do entendimento a respeito do interesse comum a ser atendido. E, em suma, tudo isso vai se somando ao próprio controle da vida. Então, as pessoas precisam ter esse controle da própria vida, as pessoas precisam sentir esse poder. E o poder não é o poder que o outro nos dá. O bom negociador, ele tem a consciência de que o nosso poder é fruto de uma atitude de empoderamento, de uma atitude de confiança. De uma atitude de confiança que pressupõe também o reconhecimento do outro e pressupõe também a consideração do outro. Uma confiança que tem a ver com serenidade, firmeza e serenidade. Então, o bom negociador, ele que sabe identificar os interesses e que esses interesses são as necessidades básicas dele e da outra parte, ele contribuirá durante a negociação para que esta outra parte possa efetivamente se sentir bem, se sentir com os seus interesses e suas necessidades básicas bem atendidos, num ambiente que efetivamente facilite o entendimento, num ambiente que efetivamente facilite o bem-estar e a pertença. Em suma, é importante que tenhamos em conta que essas duas técnicas iniciais, separar a pessoa do problema e focar no interesse e não nas posições, essas duas técnicas, elas são estrategicamente importantes. E toda boa mediação é trabalhada a partir dessas técnicas. E, portanto, não confundir o tratamento adequado, gentil, que se deve atribuir às pessoas, em qualquer circunstância, com a questão grave, difícil, complexa, trabalhosa, que está sendo cuidada naquela situação, porque aquela questão é uma questão de todos, é uma questão comum, não é uma questão minha contra a questão do outro. E, por outro lado, não focar na sua posição, naquela posição de ganha-perde, na sua posição de você estar no lugar certo e o outro está no lugar errado. A atitude sua é de não prejulgar que você é o certo e o outro é o errado. Muito pelo contrário, ao buscar, ao priorizar o interesse, você está buscando o interesse comum. E o interesse comum coloca todos também num espaço comum de entendimento, em que todos devam se sentir, como nós vimos há pouco, todos devam se sentir em segurança, num ambiente de bem-estar econômico, um sentimento de pertença, numa atitude de reconhecimento recíproco e, portanto, todos devem estar se sentindo no controle da sua própria vida. Então, é nesse terreno, nesse espaço, nessa condição, que a gente avança numa negociação. Então, fiquem atentos. Nós temos o hábito de querer ganhar no grito. Nós temos um conhecimento antigo do que é ser bom negociador. E um desses conhecimentos, que vem da nossa herança patriarcal, é tentar ganhar no grito, é tentar amedrontar, ameaçar, e com isto obter resultados. Mas, na realidade, esta é uma forma de barganha. Barganha pelo medo, barganha pela exploração das fraquezas do outro, que não vai levar a um bom resultado. O negociador, ele não trabalha com esses instrumentos. O negociador, ele busca, inclusive, empoderar a outra parte, à medida em que ele vai contribuindo para que a outra parte se sinta bem em estar participando ali dessas discussões, dessas negociações, em suma, para que a outra parte possa efetivamente se sentir reconhecida e se sentir pertencendo àquele espaço, e que possa efetivamente ter o controle do próprio movimento, que possa se sentir livre para se expressar livremente,
porque o poder de todos nós deve ser uma construção coletiva, e o poder de um não deve ser utilizado em detrimento do poder do outro. E numa negociação, precisamos reconhecer esses poderes, e empoderados é que poderemos chegar a soluções de ganhos mútuos. Em suma, lembrando, gente, o que é que vocês podem estar pensando a respeito disto? Como é que vocês viam essa questão da negociação? Vocês efetivamente têm o cuidado de ser gentis com as pessoas, mesmo quando uma negociação trata de questões desagradáveis? Vocês percebem que é preciso separar a pessoa da questão e que a questão precisa ser vista como uma questão única do interesse comum, porque a partir dessa questão única nós vamos identificar os caminhos de uma solução de ganha-ganha? Vocês já pensaram nisto? E vocês perceberam que a gente pode migrar daquela posição hermética, como se estivéssemos querendo destruir ou derrotar o outro a qualquer preço, para uma posição de abertura para o diálogo, para a busca comum dos interesses, não só os interesses contraditórios, mas especificamente os interesses que são comuns a todos os participantes do diálogo? Em suma, verifiquem e pensem, reflitam sobre como é importante que possamos compreender e desenvolver essas técnicas. Na próxima aula, nós avançaremos nesses estudos sobre negociação. Um abraço a todos. Até mais.